Esse assunto aí da grande tribulação é muito controverso, né? Ele é bem polêmico, é bem discutido nos meios evangélicos, nos meios cristãos e, de certa forma, evitado, né? Pela maioria dos crentes. A maioria deles não gosta muito desse assunto da grande tribulação, eles evitam falar sobre a grande tribulação, evitam até mesmo falar da volta de Jesus, porque é uma coisa que não sei se os crentes deixaram de acreditar que Jesus vai voltar, não sei se eles têm medo da volta de Jesus. Os crentes não deveriam, é uma coisa que os crentes mesmo de verdade, não deveriam ter medo desse assunto, da volta de Jesus e da grande tribulação que precede a volta de Jesus. E na minha opinião, a grande tribulação precede também o arrebatamento. O arrebatamento, a maioria dos crentes, dos cristãos pentecostais e muitos das igrejas tradicionais acreditam que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Mas, na minha opinião, não. Na minha opinião, a igreja vai ser arrebatada ao final da grande tribulação, não antes. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que não será, a vinda do Senhor Jesus não será assim, isto é, não será antes da apostasia e da manifestação do anticristo. E esse é o grande sinal. O grande sinal de que Jesus está para voltar é a manifestação do anticristo. E o que é que detém a manifestação do anticristo? Por que ele não se manifestou ainda? Porque esse que o detém é real. Uns dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que é a igreja, a presença da igreja na terra, que ela precisa ser arrebatada para sair do meio, então ele vai se manifestar. Mas o que está impedindo a manifestação do anticristo, na minha opinião, é o amor pela verdade que ainda existe. Ainda não foi removido do meio. Ainda há um pouco de verdade, ainda há um pouco de justiça, ainda há um pouco de temor de Deus. Essa apostasia que o apóstolo Paulo se refere em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é exatamente o esfriamento do amor que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é a multiplicação da iniquidade? A multiplicação da iniquidade é a multiplicação, significa a multiplicação da negação da lei de Deus, da rejeição à palavra de Deus. As pessoas rejeitaram, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo explica que a manifestação do anticristo se dará com toda a astúcia do diabo, justamente para enganar quem? Para enganar as pessoas que rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Então, à medida que vai crescendo essa rejeição à palavra de Deus, vai se esfriando o amor e vai aumentando a rejeição à palavra de Deus, o que é que acontece? Vai se preparando o palco para a manifestação do anticristo. Então, quanto mais verdade, mais ausência do mal. Quanto mais mentira, mais presença do mal. Então, quanto mais as pessoas rejeitam a verdade,
e vão aceitando a mentira, mais o diabo consegue levar a cabo os seus planos. Mas não fique pensando, ninguém pensa que isso que vai acontecer é uma ação direta do diabo. Não é o diabo que está planejando isso. Não é uma ação direta do diabo. O diabo não planejou isso. Ele até gostaria, mas na verdade é Deus quem está orquestrando tudo isso justamente por culpa das pessoas. As pessoas rejeitaram o bem e aceitaram o mal. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. As pessoas rejeitaram o amor pela verdade que os poderia salvar. É por isso que Deus lhes envia, é Deus que envia a operação do erro para que creiam na mentira. É isso que está escrito lá. Agora, essa discussão aí de que Jesus virá para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, na minha opinião, é uma tentativa frustrada dos crentes quererem escapar da grande tribulação, achando os crentes, os defensores dessa teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, é uma tentativa frustrada de escapar do que há de vir por aí. Agora, na minha opinião, o crente verdadeiro não deve temer a grande tribulação. Ele tem que se preparar para o que há de vir, mas sem temer. Tem que se preparar para o que há de vir. A grande tribulação vem, não é para atingir os crentes, não vem contra os crentes. Agora, é claro que muitos nessa época serão provados e embranquecidos, está escrito lá em Daniel capítulo 12. O anjo falando a Daniel sobre esse período de grande tribulação que virá, que é um período qual nunca houve antes. E aí ele diz, nesse tempo muitos serão provados e embranquecidos. Então, o crente fiel não tem por que temer o período da grande tribulação, porque a grande tribulação não virá contra nós, contra os crentes. A grande tribulação virá contra o mundo. É só dar uma olhada lá em Apocalipse, que as pragas que virão, elas objetivam castigar o mundo sem Deus. Objetivam como é que se diz? Pressionar o mundo no sentido de fazê-lo se arrepender dos seus pecados. Está escrito lá. Eles não se arrependerão das suas feitiçarias, dos seus roubos, assassinatos, idolatria e prostituição. Não se arrependerão dos seus pecados. Mas, por outro lado, nós vemos também que haverá um grande número de convertidos na época da grande tribulação. Por isso que um ancião chega para o apóstolo João e pergunta, de onde vem essa grande multidão vestida de branco e com palmas em suas mãos? Aí o apóstolo João diz, eu não sei, Senhor, o Senhor deve saber. Aí ele responde para João, esses são os que vieram da grande tribulação. Haverá um grande número de convertidos durante a grande tribulação. Se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, quem são os santos que serão perseguidos no período da grande tribulação? Entendeu? Então, um grande número de crentes será perseguido nessa época. Se não todos, né? Se não todos. Entretanto, não há por que temermos, porque Deus estará conosco. Muitos vão morrer, mas quando o Senhor Jesus vier, ao final da grande tribulação, não no final, não no meio e nem antes da grande tribulação, porque tem uns que defendem que o arrebatamento é antes da grande tribulação, outros defendem que é no meio da grande tribulação e outros defendem que é depois da grande tribulação. Mas, na minha opinião, não é antes, não é no meio, nem é depois da grande tribulação.
É ao final da grande tribulação. Ao final quer dizer, faltando alguns dias para o final da grande tribulação. Tá bom? Deus abençoe a todos.